Olá, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Solar Talk. Aqui eu converso o passo a passo para você poder se tornar um consultor solar residencial, faturando pelo menos R$ 6.000 por mês. Eu sou o Marcos Torresani e o tema do episódio de hoje é como funciona um sistema de energia solar conectado à rede. Bom, eu vou falar sobre isso porque é o passo básico, assim, se você quer trabalhar como vendedor, ou começar a instalar ou abrir uma empresa, o básico é você entender como o sistema funciona. Então eu vou dar uma passada geral, comentando geral mesmo, como funciona um sistema residencial na casa do cliente. Bom, a primeira coisa, né, quando eu chego lá para fazer a visita para o cliente, para explicar para ele, aí o pessoal, mas tá, como é que funciona? Eu vi que aqui é muito quente, vai gerar muito, aí eu já entro. Não, isso aí é um mito, isso aí já é o primeiro mito. Que, na verdade, ó, o sistema ele é composto primeiro, né, das placas que vão estar no seu telhado, né, vão estar no seu telhado. Aí, com a luz do sol, com a claridade mesmo, ela vai gerar energia. Só que essa energia ela vai vir em corrente contínua, que vai chegar no inversor. Só que quanto mais quente a placa estiver, menos ela vai gerar. Aí, às vezes, eu até comparo com uma pilha. Você já pegou o controle remoto, tentou lá clicar e a pilha não estava funcionando? Aí você pega a pilha, bota no congelador e depois a pilha volta a funcionar. Você pega, bota no controle, ela funciona ali, depois que ela esquenta, ela para de novo. Mas por que ela funciona quando ela está no congelador? Porque quando você abaixa a temperatura, a resistência do material interno diminui, então ele consegue liberar mais energia. A célula aqui é a mesma coisa. Quando ela começa a esquentar, é como se os grãozinhos ali eles fizessem mais força para não deixar a energia embora. Então quando fica frio, eles meio que relaxam e deixa a energia passar mais fácil. Isso aqui é uma comparação bem simples para tentar te fazer entender que quanto mais quente, pior a geração, prejudica. Esse é um dos motivos do porquê quando a gente faz uma instalação, a gente não pode chapar a placa no telhado direto. É sempre bom deixar um espaço aí para fazer a passagem de ar. Vou tentar achar uma foto aqui, aí se eu achar eu boto aqui. E essa passagem de ar é importante também porque, né, o telhado, vamos pensar no colonial. O telhado de baixo ali da casa, ele é cerâmico. A cerâmica, ela segura muito calor. Então, tá à noite, vai estar frio, tudo frio. Cerâmica fria, placa fria. Aí começa a nascer do sol, o sol começa a vir, começa a esquentar. Ele bate na placa, a placa ele é mais, ela é bem fininha, né? E ela é uma cor bem escura, então ela esquenta rápido. Ela esquentando, a cerâmica aqui ainda está fria, então vai ter um lugar frio e um lugar quente. E aí vai obrigar aqui uma corrente de ar. Então, quando a gente coloca um sistema, a gente até fala que deixa o ambiente embaixo de onde está instalado mais fresco, porque não esquenta tanto o telhado mais. Mas, enfim, bateu a luz na placa, saiu ali em corrente contínua, vai chegar no inversor. O inversor, ele é o cérebro do sistema. Ele está sempre analisando ali a tensão da rede para poder fazer a compatibilização. Então ele pega essa energia que veio em corrente contínua, lê exatamente os parâmetros da rede e injeta essa energia nos mesmos parâmetros da rede. Tensão, frequência e manda tudo para lá. Então a saída do inversor já é em corrente alternada, que vai aí numa caixinha de proteção e depois ligue um ponto de 220 da casa. O inversor, como eu falei, ele é o cérebro do sistema, ele também é o item individual mais caro. Por isso que é importante a gente proteger ele pelos dois lados. Pensando pelo lado da corrente contínua, que é as placas, então a fiação ela sai da placa, em vez de entrar direto no inversor, ela entra numa caixa que é a string box, que é essa aqui, entra na string box. A string box ela tem a função de fazer a proteção contra surtos que vier pelo lado da corrente contínua para proteger o inversor. Tem alguns modelos de inversor, principalmente os maiores, que essa proteção ela já está embutida dentro do inversor. Então você não precisa de uma string box externa. Mesmo assim, dependendo do lugar ali e tal, é bom você ainda ter. Mas dependendo do caso, pode ser só uma redundância que não precisa.
Por isso que é importante analisar. Mas passa na string box, a string box protege o inversor pelo lado da corrente contínua. Do outro lado, que é o lado da corrente alternada, a gente tem a caixinha de distribuição. Ela tem 2 DPS. O DPS é o dispositivo de proteção de surto. E um disjuntor. Então, se vier algum surto pelo lado agora da concessionária, esses DPS vão atuar, vão jogar esse surto na terra. Então, isso aí está protegendo o inversor pelo lado da corrente alternada. Então, o inversor está protegido tanto de um lado quanto do outro, porque ele é o cérebro do sistema. Então, tem luz do sol, o sistema está gerando. Quando ele está gerando, vamos supor, durante o dia, toda essa energia que é gerada, ela está sendo injetada na residência, ali na linha da residência. Então, tudo que estiver ligado na casa, luz, ar-condicionado, geladeira, televisão, ventilador, está sendo suprido naquele momento pela energia que está vindo das placas. E o excesso dessa energia, ela volta e vai para a concessionária. Então, pelo mesmo caminho, pela mesma fiação que você está puxando a energia da concessionária, você envia essa energia de volta para a concessionária. É uma via de mão dupla aí. Antes você usava esse fio só para puxar. Só para toda a energia que você está puxando da concessionária. Agora você vai usar ele para injetar também. Então vamos supor, estou gerando 100. Vou botar um número aleatório, não vou nem botar um número, é só um número, 100. Você está gerando 100. Na casa, naquele momento ali, você está consumindo 20. Então ainda tem 80. O que você vai fazer com esses 80? Vai ser enviado para a concessionária. Só que como que a concessionária contabiliza quanto de energia você está mandando para ela? Isso é outro ponto. Por que tem que ser um projeto aprovado certinho? Aqui na nossa concessionária aqui, que é a EDP, antigamente tinha um relógio analógico, né, que era aquele disquinho rodando. Aqui praticamente todo já foi substituído pelo digital. Mas aquele disquinho rodando, quando você puxava a energia da concessionária, né, que é o normal, você via aquele disquinho girando num sentido. Aí quando você ligava o sistema solar, você viu o disquinho girando no outro sentido. Então ele realmente voltava o número, ele abaixava o seu consumo. Depois que mudou para o digital, não. Está lá o digital. Você está puxando a energia da concessionária, o númerozinho lá está aumentando o seu consumo. Quando você injeta, passou a energia por dentro do relógio, ele também vai subir, vai aumentar o seu consumo. E é por isso que a gente nunca pode ligar o sistema solar sem a troca do medidor pela concessionária. Claro, também por seguir os padrões, tem uma sequência que tem que ser seguida, senão você pode tomar multa. Não faça isso, eu só estou falando que acontece se for ligado, entendeu? E ok, quando ela troca esse medidor, agora sim, o medidor ele vai medir tudo que você puxar, aí vai para um código, aqui é o código 03, né? Ele marca tudo de energia que você está puxando. Então você vai lá no código 03 do seu medidor e vai ver, opa, 03, 500, opa, já puxei 500 de energia. E o que você injeta, agora é o código 103, 103. Aí você fala 103, 800, opa, então eu tenho 300 de crédito. Então aí é uma das formas de você poder fazer o controle do seu gasto, do seu consumo, da sua injeção e do seu consumo de energia. O detalhe é até curioso, né? Porque durante o dia você chega lá, você vai ver que o 03 ele vai ficar parado, porque toda a energia está vindo do 103. Então o 103 ele vai subir, né? Toda a energia está vindo da placa e o excesso está indo para o 103. Então o 03 durante o dia fica parado. E durante a noite é o contrário. O 03 aumenta e o 103 fica parado, né? Porque você não está mais mandando energia. E outro questionamento comum. Mas o valor que aparece ali no código 103, que é o valor de energia que você mandou para a concessionária, não é o mesmo que vai aparecer no seu inversor lá que gerou. Então, se no seu inversor lá aparecer 800 kW, aí você vai lá no seu medidor e vê, pô, mas aqui só tem 400. O que aconteceu com os outros 400? Foi consumido ao longo do dia. Então, gerou lá na placa, uma parte vai para dentro da casa, o excesso vai para o relógio. Então, o valor que o relógio lá mediu, o medidor mediu, mais o que foi consumido dentro da casa, tem que dar o valor que apareceu lá no seu inversor. E aí, todo mês, a concessionária vai fazer o quê? Você consumiu X, você injetou Y, aí ela subtrai um do outro e vê aí se você tem crédito, se você tem que pagar conta.
e te manda aí o valor, né? Embute os impostos, iluminação pública, te manda o valor. Aí você pergunta, mas eu gerei 1000 kW, só sobraram, só consumi 400, e os outros 600? Os outros 600 foram para a DP, foram para a concessionária, né? Que aqui é a DP, foram para a concessionária, e você vai ter isso de crédito lá. Você tem 5 anos para trabalhar esse crédito. Então, mês que vem, o outro lá, viajei, fiquei um ano fora, não tem problema, seu crédito está lá. Aí depois de um ano você vem, resolve botar a piscina aquecida, ar-condicionado, pode usar, que está lá de crédito. Tem 5 anos para usar ele, você não vai perder. Eu nunca vi cliente perder ainda. Na verdade, tem um caso que um casal de idosos, né? Eles estavam construindo uma casa, aí foram lá e falaram, vamos botar o sistema solar logo, né? O 5 telhados ficou pronto, vamos botar logo o sistema, porque ele já vai gerando e já vai me dando crédito, né? À medida que a casa está construindo. A gente foi lá, colocou e começou a gerar. E ele supôs que a construção ia acabar ali em 3, 4 meses no máximo. Então ele já ia ter 3, 4 meses de crédito. Só que a construção se prolongou aí por mais de um ano e pouco. Porque atrasou, aí depois veio a pandemia, e blá, blá, blá. Na hora que ele finalmente agora conseguiu entrar lá, ele mandou a foto da conta, 4.000, quase 4.000 kW de crédito. Então, esse aí eu acho que vai ser difícil de consumir tudo, porque eles não têm perspectiva de ter uma outra casa, né? Então não tem para onde mandar esse crédito. Mas foi por um imprevisto, foi por conta da pandemia e tal. Mas fora esse caso, eu nunca vi um outro que a pessoa botou um sistema tão grande a ponto de poder perder energia. E aí a pessoa me pergunta também, mas em questão do aplicativo, né? Hoje, todos os inversores, eles já vêm, homologados, né? Eles já vêm com acesso Wi-Fi. Então você tem um aplicativo, quando você instala, você configura o inversor no Wi-Fi da residência, também pode ser por cabo J45, só que aí você tem que fazer uma infra específica lá, então um outro só que eu boto o cabo, porque realmente não tem acesso ao Wi-Fi no local e a pessoa faz um caminho específico para o cabo, mas na grande maioria dos casos é só que um sinal de Wi-Fi chegue com uma potência legal aonde o inversor está. Aí a gente configura esse inversor na internet. Então a pessoa, o sistema está lá gerando, saí de casa, viajei, estou longe. Você pega o celular, abre lá, meu sistema agora está girando tanto. Então você consegue ter controle quanto a isso. E eu também como empresa. Então eu estou aqui no meu escritório, todo X dias, de X em X dias eu passo lá e olho os sistemas que eu tenho para ver se está girando tudo certinho, se tem algum problema, se teve algum alerta, aconteceu alguma sobretensão. Porque aí a gente consegue resolver antes do cliente mesmo ver. Isso aí não é incomum não, já aconteceu algumas vezes comigo de internet caiu, ou então eu tenho um cliente que ele instalou numa casa de final de semana dele. Ele mora no centro e aí final de semana ele vai para uma periferiazinha, assim, só sai um pouquinho, para ter um lugarzinho mais para relaxar ali, né? E botou lá, e lá ele mandava o crédito para as duas casas. E uma hora, durante a semana, o sistema dele simplesmente parou de gerar, veio o alerta, eu falei com ele, aconteceu alguma coisa, que parou. Ele falou, não aconteceu nada não, aí pediu o vizinho para ir lá olhar, alguém tinha passado na rua e desligado o disjuntor geral da casa dele. Então, como o inversor, ele não reconhece, não estava reconhecendo a tensão da rede, ele parou de gerar. E aí o cliente foi lá, pediu para o vizinho ligar, né, o sistema voltou a funcionar certinho. E aí, deixa eu até falar de por que ele parou de gerar. Porque o pessoal às vezes me pergunta, tudo bem, eu coloquei aqui meu sistema de energia solar, cara, que legal, então se acabar a energia aqui, todo mundo vai ficar no escuro e eu vou ficar com o meu sistema aqui ligado, com minhas lâmpadas, vou ouvir uma música. Não. Se acabar a energia para os outros, vai acabar para você também. Porque o sistema hoje de energia solar on-grid, ele é para te dar economia, ele não é para te dar independência. Se você quer independência, sair da concessionária, aí você precisa de bateria. Só que é um sistema bem mais caro, a forma de montar é um tanto quanto diferente. Mas esse, que é o on-grid, que trabalha em parceria com a concessão de energia, os dois juntos, te dá economia, não te dá independência. Então é para você economizar dinheiro mesmo.
mas se acabar a energia, você também perde a energia. E por quê? Isso é um sistema de proteção que chama anti-ilhamento. Você não pode ser uma ilha de geração. Então, quando acabou a energia na rua, se você continuar injetando, ó, uma das coisas que pode acontecer. Um exemplo é você pegar uma pilha de controle remoto e tentar ligar o seu carro lá, botar no lugar da bateria. O que vai acontecer? Um não vai ligar e pode estragar a pilha, né? Com o seu inversor é a mesma coisa. Imagina, ele está aqui fornecendo energia aqui para sua casa, injetando. Aí do nada acaba a energia. Todas as casas em volta vão puxar energia de algum lugar. Vai todo mundo puxar do seu inversor. Então ele pode se danificar. Esse é um dos pontos. O outro é, acabou a energia. O cara da concessionária vem, bota a escadinha, se amarra, vai subir e vai botar a mão lá no transformador, no fusível, sei lá, no fio lá, para tentar arrumar. Na hora que ele bota a mão no fio, ele toma um choque e cai e morre. A culpa é de quem? A culpa é sua, você que está botando energia na rede. Você não pode botar energia na rede. Isso também é um sistema de proteção para quem for dar manutenção das concessionárias. Então, infelizmente, ou felizmente, você não pode injetar energia nesses momentos. Acabou a energia da rua, seu inversor perdeu a referência, parou de gerar. E outra coisa que o pessoal me pergunta também é, e questão de manutenção? Como é que eu faço aí com a manutenção? Cara, a manutenção mais simples é a limpeza. Então, vai ter que ser feita a limpeza das placas de X em X tempo. Como é que eu vou saber quanto que é esse X em X? Tem um tempo ali, um mínimo recomendado, mas você consegue ver também muito pelo aplicativo. Você fala, num dia de sol como esse, está gerando tanto esse sistema aí, mas está gerando menos. Aí você já sabe que você tem que limpar. Eu tenho clientes que tem que, infelizmente, esse aí teve que fazer limpeza assim, cada 3 meses ele tinha que limpar, porque ele morava em uma casa de um andar só, então ele botou na lajezinha do primeiro andar mesmo, e a casa dele era colada na rua, que era uma rua de barro mesmo, barro laranja, e era muito movimentada, era tipo o principal do bairro, assim, então passava gente andando, passava carro, e ficava subindo aquele barro laranja, que incrustava na placa e prejudicava a geração. Mas eu também tenho um cliente aí que tem mais de 2 anos que ele não limpa a placa, porque está na frente da praia, que venta horrores lá, aí chove, o vento mesmo limpa, não tá agarrando, porque a geração você olha que tá intacta. E esses dias eu passei lá, até subi o drone para subi o drone, olhei, e rapaz, está surpreendentemente limpo. Então depende bastante do local também. E nisso o seu sistema ali de monitoramento ele também te ajuda a identificar isso. E aí tem outros pontos também, né? Mas aí já entra em pontos um pouco mais técnicos, né? Porque, por exemplo, qual a marca que você vai oferecer para o seu cliente? Por quê? Qual o tamanho da placa? Qual a potência da placa? Você tem que pensar nisso. Isso aí realmente é um diferencial. Porque o tipo de inversor que você coloca, depois tem ampliação, não tem ampliação, esse é um inversor que ele tem que substituir daqui tanto tempo, ou ele tem que ter manutenção, ou a marca não é muito confiável, já deu problemas. Isso aí tem que fazer análise também, tanto marca de inversor, potência de inversor, qual linha que ele é, tem que olhar bastante coisa em volta disso aí, porque não adianta nada você ir lá fazer o atendimento lindo para o seu cliente, saber fazer configuração, saber fazer tudo, vender o sistema inteiro para ele certinho, maravilhoso, o cara tá super feliz, mas daqui a 6 meses o sistema deu problema, parou, ou 1 ano, daqui a 1 ano o sistema parou. Aí você vai lá, olha, rapaz, queimou um negócio aqui, peraí que eu vou acionar a garantia. Aí você aciona a garantia, aí fica um tempo parado, 1, 2, 3 meses parado, aí você vai lá, tem que ir lá, trocar. Aí é problema para você, né, porque você tem que acionar a garantia, tem que ficar indo lá, tem que ir lá trocar. Problema do seu cliente, porque está parado. Vamos supor que é um sistema de 500 kW, 3 meses parado, R$ 1.500 que o cara perdeu. Então, se você tivesse botado uma marca um pouquinho melhor, não teria parado o sistema. Ele estaria feliz, você estaria feliz, você não ia ter dor de cabeça. Outro é tecnologia de marca, de placa também, né? Porque o tamanho da placa para você desenhar ela num telhado melhor, ou então para encaixar a quantidade maior de placa, ou então a tecnologia da placa para cada situação mesmo, tem diferenças, acredite que tem diferenças. Mas, de novo, isso aí é um assunto bem mais técnico, que realmente para aí já é mais um dimensionamento um pouquinho mais específico. O que eu falei até agora é um conhecimento que você
tem que passar para o seu cliente de primeira, assim, né? Como funciona, como é que é o crédito, quanto tempo, como é que funciona o sistema, se tem um aplicativo. Esse aí é o básico, básico mesmo, que você tem que passar para o seu cliente. Aí o resto já é um pouquinho mais avançado, que esse básico é o básico que eu falo para todo mundo. Mas para você fidelizar, para você realmente ganhar a venda, aí você tem que já ir um pouquinho mais para avançado. Mas aí, de novo, é papo para um outro vídeo. Se você tiver alguma dúvida dessas coisas aí que eu falei, dessa parte um pouco mais básica, de abordar o seu cliente, de explicar, se ele te questionou alguma coisa aí que você não sabe responder, pode mandar para mim. O que eu puder te ajudar, eu estou à disposição. Por hoje é só. Um forte abraço e até o próximo vídeo.